Então, por exemplo, no artigo 72, anota aí, artigo 72 da Lei 14.133, nós temos lá como se formata o processo de contratação sem licitação. Ou seja, como se formata o processo de contratação direta. Então lá ele vai dizer que para fazer uma dispensa ou uma inexigibilidade, você vai começar o processo com um DFD, estudo técnico preliminar, termo de referência, matriz de risco, se for o caso. Ou seja, não é obrigatório em dispensas de inexigibilidade você ter todos os artefatos de planejamento, DFD, ETP, ETR. Agora, se você não os fizer, você pode justificar. Olha o que eu estava falando para vocês, ó. Deixar aqui maior na tela. Se vocês entrarem no grupo VIP, vocês vão receber resumos das aulas que vocês vão assistir aqui no YouTube. São verdadeiros e-books, PDFs, diagramados, com desenhos, com gráficos, com letra de lei, com artigo. Fantástico material que só o Licita Clube faz para vocês. Certo? Aqui são algumas aulas que eu já fiz, ó, sobre agente de contratação, sobre fiscal de contrato, sobre controle interno, sobre procuradoria. E se vocês entrarem no grupo para participar, receber todas as notícias, todas as aulas que a gente vai fazer aqui ao vivo, vocês vão poder receber esse material, tá? Então, só tem a ganhar, não tem nada a perder. Entra logo, corre aí. Então, vamos lá, dando sequência. Vocês anotaram aí, né? O artigo 72, ele vai trazer todos os requisitos e documentos para a gente conseguir fazer um processo de contratação sem licitação. Processo de inex ou de dispensa. O que é inex e o que é dispensa? A lei diz que existem duas formas de se contratar sem licitação. Via dispensa de licitação, que é quando o legislador permitiu que o gestor, o prefeito, o secretário, ele faça uma licitação para atender uma demanda ou contrate sem licitação, ele tem a discricionariedade, ele tem a opção. Então, no caso das dispensas, ele pode fazer um pregão para comprar água ali para os diversos setores, ou ele pode contratar via dispensa de licitação em função do valor, que é o tema da nossa próxima aula aqui no YouTube, tá? Então, ele tem a opção. Agora, em alguns casos previstos na lei, também, as inexigibilidades, a licitação, como diz o nome, é inexigível. Ou seja, você não pode exigir que se faça uma licitação. São casos em que apenas uma empresa pode atender a necessidade pública, ou apenas uma empresa vende aquele produto que você precisa. São casos de aluguel ou compra de imóveis, que são selecionados pela administração pública não porque são mais baratos, mas porque são os que mais atendem à necessidade do serviço público. São os casos em que você vai fazer um procedimento de credenciamento, onde você vai contratar o máximo de interessados e não gerar uma competição. São os casos em que você vai contratar artistas, artistas consagrados pela opinião pública ou pela mídia especializada. Artista não disputa preço. Você não contrata o artista mais barato. Você contrata o artista que a população quer ouvir, o artista do momento. Você não contrata o melhor preço, o menor preço do artista. Você contrata ele pelo preço que ele pratica no mercado e justifica os valores das contratações. Se alguém quiser uma aula aqui de contratação de artista, depois me fala que a gente coloca na programação para poder fazer isso para vocês aqui que estão no YouTube do Licita Clube, tá? E por fim, existem as contratações de assessorias, consultorias, treinamentos, capacitações, auditorias, elaboração de projetos, onde a administração também não contrata o mais barato, mas contrata a empresa ou o profissional que melhor vai atender, considerando requisitos de confiança, considerando requisitos de formação, qualificação, experiências anteriores exitosas,
formação, equipe técnica, material. Então, eu falei para vocês aí os 5 tipos de inegibilidade, previstos no artigo 74 da lei. Anotaram? Vamos recapitular para descomplicar aqui. Primeiro, nós temos 5 tipos de inegibilidades. As inegibilidades são decorrentes da chamada inviabilidade de competição, quando é inviável cotejar valores, quando é inviável você contratar o mais barato. Pessoal, o Alexandre está pedindo aqui aula para contratação de sistema de capacitação. Show de bola, eu vou falar já já sobre isso. Então, vamos lá. Então, nós temos 5 tipos de contratação: por inviabilidade de competição, por inegibilidade, que a gente chama carinhosamente de INEX. Contratação de fornecedor ou prestador de serviço exclusivo, anota aí, está previsto no artigo 74, inciso 1. Contratação de artistas, está previsto no inciso 4, artigo 74, inciso 2. Anota: contratação de serviços técnicos intelectuais, ou serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual por empresas ou profissionais de notória especialização, que é o nosso tema da aula de hoje, que também é feito por inegibilidade. Artigo 74, inciso 3. Contratações feitas via credenciamento. Artigo 74, inciso 4. E contratações para aluguel ou aquisição de imóveis. Artigo 74, inciso 5. São os 5 tipos de inegibilidade. Hoje nós vamos falar sobre os cuidados para se evitar penalização em processos de contratação de assessorias, consultorias ou treinamentos, certo? Que estão previstos, anota aí, no artigo 74, inciso 3 e nas suas alíneas, certo? Show de bola, então. Então, o que nós vamos falar hoje está previsto no artigo 74, inciso 3 da Lei 14.133. De forma bem objetiva para vocês. Nós vamos contratar sobre esse fundamento empresas ou profissionais que se destacam no seu ramo de atividade, que desenvolvem uma atividade predominantemente intelectual, o poder está na cabeça, certo? E nós vamos, nesse tipo de processo, não contratar o mais barato, mas justificar os valores praticados pela própria empresa ou profissional junto a outras administrações, para mostrar que o nosso valor está adequado, certo? Então, o artigo 74, inciso 3º diz o quê? Que para a contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, nós deveremos contratar empresas ou profissionais que sejam notórios especialistas e que, reconhecidamente, o objeto da contratação tem vinculação com a especialidade do objeto do futuro contrato administrativo, certo? E aí no inciso, nós temos diversas alíneas da A a H, do inciso 3º do artigo 74, que traz um rol do que são esses serviços técnicos especializados. São serviços técnicos especializados, certo? E dentre eles nós vamos ter lá consultorias, assessorias, contratação de empresa de contabilidade, de advogado, de consultoria em licitações, de consultoria previdenciária, de consultoria trabalhista, de consultoria social. E nós vamos ter também a contratação de treinamentos e capacitações para a área pública, quando for cumprido esses requisitos. Para que você contrate uma empresa ou um profissional por inegibilidade, em licitação, você vai ter que cumprir 3 requisitos.